Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a nossa querida Klabin, código KLBN4, que só aqui no ano de 2023 já subiu 15,6% contra aproximadamente 9% do nosso Ibov. Outras coisas também que vamos falar é que, apesar desta queda nos lucros, né, onde a gente pode observar aqui diversas notícias falando sobre uma queda gigantesca nos lucros, ela vem anunciando proventos, né? Mesmo assim, podemos observar aqui no aviso aos acionistas que, pelo menos nas ações ordinárias e preferenciais, teremos aqui uma razão de proventos de 5 centavos aproximadamente. E se você tem as units, final código 11, terá a razão de cerca de 28 centavos por unit. Lembrando que você pode fazer tanto essa relação entre o que compensa, se são as preferenciais ordinárias ou as units. Se você vier aqui no site do próprio Status Invest, ele já conta agora com este recurso, a composição de ações que representa as units, ou seja, uma ordinária e 4 preferenciais, fica no preço de R$ 23,78 se você fizer essa composição. Já no preço das units fica um pouco mais barato, R$ 23,65. Isso na data de cotação de 17/10. Você pode ir acompanhando isso diariamente e observando se faz sentido ou não esta composição. Isso é importante vocês observarem, porque em muitos casos compensa você comprar a unit e não a composição de ações ordinárias, bem como preferenciais. Bom ficar sempre de olho, ok? Mas o objetivo do nosso vídeo hoje é dar uma passada também sobre a apresentação do terceiro trimestre, bem quentinha aqui estas informações sobre Klabin, especialmente a conclusão de alguns projetos novos que vão impactar muito esta empresa no curto, médio e longo prazo. Por exemplo, podemos destacar aqui o avanço do projeto Puma 2, que, segundo ela, diz aqui que tem uma máquina que trabalha no estado da arte de tecnologia para a produção de papel. Tanto é que, dê só uma olhada, hoje, atualmente em 2023, tem capacidade de produzir 165 mil toneladas. Daqui 2 anos, 400 mil toneladas. E 2027 em diante, esse projeto tem capacidade de produzir 460 toneladas. Estamos falando aqui de um aumento muito expressivo na capacidade de produção. Lembrando que esse CAPEX, ou seja, o investimento aqui nesta ampliação, já está praticamente na fase final da sua concretização. Do total estipulado de 12,9 bilhões, já foi realizado 12,4, tendo aí uma margem para a realização de 0,5 bilhão ou 500 milhões. Lembrando que esse é um dos tantos outros projetos que a Klabin vem fazendo. Especialmente também podemos destacar o projeto Figueira, onde fala que vai aumentar aqui a capacidade de conversão de papel ondulado, ok? Lembrando que existe já um avanço significativo nesse projeto, lembrando que o CAPEX é um pouco menor, aqui um total de 1,57 bilhão de investimento, já foi realizado 0,4, tendo aí grande parte da sua realização para concluir 1,39. A gente até consegue observar aqui na foto que realmente está bem assim avançado, né, do ponto de vista estrutural, mas ainda falta bastante coisa para terminar. Projeto aí futuro que vai aumentar muito a capacidade. E de acordo aqui com a apresentação que eu peguei aqui da Klabin, a gente pode observar que existe esta demanda. Por exemplo, aqui fala que a Klabin está esperando sobre quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2023. Aqui é uma projeção bem curta, né? Mas ó, observe, fibra curta, que hoje tem, deixa eu só colocar aqui, que tem hoje uma demanda muito alta, também está com os preços bem atrativos. Fibra longa, também uma demanda alta, preços bem atrativos. A parte de papel cartão, moderado e preços modelados. Agora aqui, quando chega em embalagens, tanto é que foi um dos gargalos, talvez um dos pontos fracos aqui da Klabin nesse sentido, parte aqui de papelão ondulado e sacos industriais, fala que a demanda está realmente baixa e os preços moderados, ok? Algumas notícias, conforme eu disse, vem dizendo, né, falando assim, olha, queda no lucro em Klabin, Klabin vê lucros despencar no terceiro trimestre, né? Aqui fala com volumes de receita, que foi realmente prejudicado.
porém na contramão anuncia dividendos e algumas falando o que pode esperar aqui de ativos como a Klabin. O que você acha? Coloca aí no campo dos comentários. Eu quero fazer aqui agora uma análise comparativa, imaginando, por exemplo, um cenário onde eu tenho a Rani, que também praticamente está no mesmo contexto de celulose, e a SUSB. Vamos colocar aqui a Suzano, pegar aqui a Suzano, também colocar na mesma escala. Ah, pessoal, e se você está gostando do vídeo até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Em 2023, podemos perceber aqui que a Irani, ou código Irani 3, ela teve uma performance um pouco melhor, na verdade 56%, contra aqui cerca de 7 a 17% do grupo Klabin e também Suzano. Né? A gente pode observar que a Irani se posicionou melhor, também lembrando que ela é uma empresa menor, né, do que a Klabin comparativamente, também a Suzano. Só que dos tempos para cá, nesses últimos 2, 3 meses, ela veio tendo uma queda pronunciada. Você tem algum desses três ativos? Se tem, comenta aí, fala para nós quais são as suas teses de investimento. O que eu acho interessante aqui, por exemplo, em Klabin, né, voltando aqui para a sua apresentação, ela detalha muito bem como é que foi, né, essas receitas dela. Ela até faz um comparativo entre trimestre de terceiro trimestre de 22 para terceiro trimestre de 2023, essa queda na receita líquida de 20%, né? Onde a gente fala, ela detalha, né, sobre o mercado interno, praticamente aumentou, porém aqui, né, no contexto geral, no mercado externo, ela teve uma boa redução. Seu EBITDA também foi reajustado, né? Teve uma queda aqui de 41% numa análise horizontal que a gente consegue fazer de terceiro trimestre 22 para terceiro trimestre de 23. Tanto no cenário 1, 2 e 3, a gente pode perceber que o mercado externo impactou bastante, né? Por exemplo, volume de vendas, receitas e o externo, né, favoreceu ou prejudicou bastante a questão de EBITDA, né? Onde você vê as suas margens de lucro. Né? A gente pode perceber também que a Klabin ela é uma empresa que faz dívida para poder se financiar, então, muito provavelmente por questão de hedge em dólar, e também a diminuição da cotação, né, do dólar pode ter impactado aqui nos seus lucros. A gente pode perceber também como que está no detalhamento dos seus produtos. Percebemos que aqui em fibras curtas ela também teve uma redução de 20%. Nas suas receitas, ou no preço líquido, né, na verdade, e de fibra longa também teve uma redução significativa. A cotação do mercado externo influenciou e prejudicou também os lucros. A gente pode observar. Quando a gente fala em volume de vendas, a Klabin está se dando bem. Ó. O volume de vendas realmente foi muito bom. Ela até vem aumentando de trimestre a trimestre. A gente pode perceber que no anualizado ela aumentou 4%, mas aumentou. Então, o que a gente pode observar aqui realmente que o grande ponto ou o grande questionamento foi realmente a cotação aí das commodities, né? Especialmente aí das fibras, a questão da celulose. Outras coisas que a gente pode observar é que quando se fala aqui em papéis também houve uma redução, papel cartão houve uma redução significativa, e nas embalagens teve um aumento interessante de cerca de 14%. Ok? Aqui ela coloca o detalhamento, então você tem a suavização desse positivo com esse negativo, onde fica aqui positivo 3, praticamente uma estagnação na questão dos papéis embalagem por tonelada, né, o preço por tonelada. Okay? Até recentemente, pessoal, um fato curioso, existe aquelas pessoas que eles pegam recicláveis, né, na frente das nossas casas e começou a acumular muito papelão na frente de casa. Aí não só aqui em casa, mas também no bairro. E antes você colocava o papelão aí na frente da sua casa, os catadores já vinham e recolhiam rapidamente, né? Não dava minutos, já estava recolhido. Aí começou a sobrar muito. Aí, como a gente está sempre no mundo de investimentos, está sempre ligado, eu perguntei, né, para dessas empresas que fazem essas coletas, falei, por que não está vindo mais buscar? Aí eles disseram, antes o preço do papelão estava X, agora está X dividido por 3, não compensa nem a gasolina para a gente vir aqui recolher. Então estava acumulando muito papelão e material reciclável na frente de casa. Isso acontece também aí com vocês? Você percebeu isso? Né? A gente que investe tem que ficar com a anteninha ligada. Comenta aí o que você pensa sobre isso. Realmente teve um impacto bem profundo aqui, né? O preço do papelão e aí os seus derivativos ou matéria-prima, ok? O fluxo de caixa realmente deu uma diminuída, caixa de 3%,
O fluxo de caixa acumulado, isso daqui é o anualizado, não é trimestre a trimestre, como fala aqui a notícia, né? Aqui já é o anualizado, está aumentando 5%. Mas a gente sempre tem que olhar com um pouco mais de lupa, um pouco mais de perto, que o anualizado pode esconder um pouco as tendências, né? No curto e médio prazo. Observe sempre na questão do trimestre, tá bom? Muito bem, quando a gente olha aqui a questão de trimestres, segundo trimestre para terceiro trimestre de 23, queda de 6% no caixa. Muito bem. Qual que é a composição do caixa da Klabin, se você não conhece? Né? Olha, a composição, 17% madeira, 15% frete, 12% química, 11% manutenção. Questão de combustível, papel e apara e também de pessoas, 30%. Olha só como que se compõe o caixa de uma empresa como a Klabin. Bem dividido, ok? Certo? Outras coisas que a gente pode comentar é a questão da dívida. O pessoal sempre torce um pouco o nariz por falar que a Klabin era uma empresa muito endividada. Tanto é que se você olhar aqui os seus valuations, ó, vamos dar uma olhada aqui no seu valuation. Vou vir aqui, preço sobre valor patrimonial é uma empresa esticada, mas como a gente disse, é uma empresa que está investindo bastante no seu CAPEX, então é natural que fique um pouco alavancada. O seu PL está bem moderado, isso daqui é interessante. Outra coisa que a gente pode observar, dividendos, sempre histórico, com perspectiva de aumento, né? A Klabin aqui, ela sempre paga bons dividendos. Se a gente tirar aqui uma média bem grosseira de 90 centavos nos últimos 5 anos, né? Só parando o mouse aqui, 0,9 dividido por 0,06, preço justo R$ 15, né? Veja só. E hoje ela está cotada a 22,37. Ah, tá. Aqui a gente está trabalhando com a 11. Deixa eu pegar a 4 e fazer o preço justo dela. Vamos lá. Vou pegar então aqui a 4 e fazer de novo esse comparativo de preço justo. Vamos ver quanto que a gente chega no preço justo dela. Lembrando que ela tem boas perspectivas de aumentar seus dividendos, tá? Então pegar aqui, parar o mouse mais ou menos em 20 centavos, estaria mais ou menos justo, bem por cima, dividido por 0,06, preço justo 3,33. Está cotado acima do seu preço justo, né? 4,47. Só que isso daqui, né, o mercado se antecipa, já está refletindo os projetos futuros, tá bom? Muito bem, o que mais a gente pode comentar? Voltando aqui, vamos dar uma olhada aqui nos seus indicadores de endividamento. Veja que ela trabalha bem no limite da dívida. Por exemplo, dívida sobre o EBITDA pode ir até 3, ela está com 2,5. Dívida líquida sobre patrimônio líquido só pode ir até 1, ela está 1,6, se vocês observarem. 1,6. Dívida líquida sobre o EBIT também está alto, ok? Então, ela contrai muita dívida para ela poder crescer. Ela usa o limite do cartão de crédito para poder crescer, ok? Outras coisas que a gente pode mencionar é a parte de eficiência, onde aqui ela realmente se sobressai. Dá só uma olhada, pessoal. Dos 46% que ela tem de margem bruta, ela consegue converter para 23% de margem líquida. Excelente performance, ótima eficiência. Olha o ROI, retorno sobre o equity, 38%. O ROIC de 11% e o aumento de receitas, 20%, e aumento de lucros, 53%. Incrível, né? Eu tô para te dizer, essa é uma opinião pessoal minha. Cada um aí tem a sua, né? Quero que você depois comente. Mas para mim, ela é a segunda maior empresa da bolsa na questão de qualidade. Ela só perde para uma, na minha opinião, a Cosan. Você concorda com o que eu estou te dizendo? Na minha opinião, Cosan é a primeira e Klabin é a segunda. Isso não é recomendação, é a minha opinião, é o que eu acho aqui dessas empresas, ok? Uma coisa que está me preocupando um pouco, tá, pessoal? Tomador e doador aqui, as taxas de aluguel. Lembrando que aluguel de ações, segundo o Barsi, é o novo indicativo de preço. Vamos dar uma olhada aí na quantidade de ações alugadas e também nas taxas de aluguel? Vem aqui, ó, Invest Site. Vamos colocar aqui a KLBN4 que a gente está trabalhando. Vamos dar uma olhada aqui primeiro na quantidade ou no percentual de ações alugadas. Vou vir aqui embaixo, pegar o total. Vamos ver se está aumentando, empurrando o preço para baixo. Embora esteja aumentando, conforme a gente pode perceber aqui, ó, porcentagem total, embora esteja aumentando, mas ó, é muito baixo, é 0,08. IRB já chegou a ter 25, 35, 40% de ações alugadas, né? Por isso que eu digo que a Klabin é uma das maiores empresas da bolsa. Pouquíssimas ações alugadas aqui. Vamos ver o código 11 se está um pouco diferente, ó. Pegar aqui KLBN, vamos pegar 11, as units. Vamos ver se também tem muitas ações alugadas. Ó. Pegar aqui, posição, vamos dar uma olhada. Pegar aqui, quantidade total. Vamos ver se tem muitas ações para alugar, né, de KLBN. Também é muito baixo. Estão aumentando, tá?
Um ponto de atenção, só que não é tão preocupante porque é muito baixo, 1% só das ações alugadas. A única coisa que me preocupa um pouco é isso daqui, olha, veja que as taxas de aluguel, elas estão aumentando. Ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos saturar apenas aqui, ó, 2023, ó, as taxas da Unit está baixa, 0,9, mas quando eu pego aqui KLBN4, por que que o pessoal, vou pegar aqui KLBN4, por que que o mercado está pagando tanto assim para você alugar, né, as ações da Klabin mais o ticker 4? Dá só uma olhada, ó. Isso daqui merece até uma consideração mais profunda lá. Está pagando 5, 6, 5%, 6%. Então tomem cuidado aqui com o Klabin no curto e médio prazo, tá? Estão pagando altas taxas para poder alugar estas ações, com a perspectiva de vendê-las no futuro por um preço mais barato e lucrar com a diferença. Atenção nesse ponto aqui. Gostou do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Dê o like aí e nos vemos no próximo.